Fala meus amigos, hoje um vídeo diferente para vocês aqui. Hoje a gente vai falar da trajetória do Flamengo nessa competição de Libertadores. A gente vai contar desde o começo ao final como foi a trajetória até o título do Flamengo nessa temporada. Teve jogos difíceis, foi uma competição onde teve altos e baixos, e aí o Flamengo escreveu novamente o seu nome na história da Libertadores da América. A fase de grupos do Flamengo não foi uma fase de grupos que aonde o torcedor esperava que fosse tranquila, com jogos fáceis. Diante do elenco que o Flamengo tinha, a gente até sabe que alguns jogos foram difíceis e foram fracos pelo que a gente esperava do time do Flamengo. O primeiro jogo da fase de grupo, para vocês relembrar, foi o Flamengo ganhando de 1-0 do Deportivo Táchira fora de casa. A gente imaginava que o Flamengo seria o primeiro do grupo naquele momento e o Flamengo conseguiria fazer uma campanha fácil e gloriosa de acordo com o seu grupo, tá? E aí o Flamengo foi fazer o seu segundo jogo contra o Central Córdoba, jogando no Maracanã diante do seu torcedor e decepcionou. Foi 2-1 para o Central Córdoba, onde foi uma baita de uma zebra, sofreram muitas críticas e aí se tornou um ponto de interrogação nesse grupo do Flamengo, até onde o Flamengo conseguiria chegar nessa Libertadores. O terceiro jogo, não tão importante, aliás, um jogo difícil contra a LDU fora de casa. A LDU que jogando na sua casa sempre foi um time muito difícil de ser batido. Foi um jogo 0-0, ruim para o time do Flamengo naquele momento, que passava por dificuldades e situações complicadas no seu grupo, tá? Da Libertadores. Aí começamos a ter os jogos de voltas. Contra o Central Córdoba, fora de casa, o time do Flamengo também não ganhou. Foi 1-1 e aí começou a vir um drama de será que o Flamengo vai conseguir classificar ou não. Foi difícil, tá? Tivemos lá o jogo com a LDU de volta no Maracanã e aí o Flamengo deu um passo importante ganhando de 2-0 da LDU. A LDU é um time muito difícil de ser batido na sua casa, mas fora de casa a gente sabe que ele tem suas limitações e não é aquele time excepcional. 2-0 Flamengo, tá? Suspirando na fase de grupos. O time do Flamengo foi decidir o seu último jogo contra o Táchira jogando no Maracanã. Foi um jogo de sufoco, não foi fácil, foi 1-0, foi no segundo tempo, tá? E o Flamengo conseguiu se classificar em segundo lugar do grupo, sendo que o terceiro tinha a mesma pontuação. Foi um grupo muito equilibrado, mais fraco pelaquilo que o Flamengo poderia ter colocado em prática dentro de campo com os seus jogadores. O Flamengo decepcionou na fase de grupos. Até então, o Flamengo sobreviveu na Libertadores, tá? O Flamengo sobreviveu, começou a sua trajetória dali em diante, trazendo alguns reforços. O time do Flamengo melhorou e viemos às oitavas de final. A oitava de final trouxe um jogo difícil que a gente imaginava, que era entre Flamengo e Internacional, tá? O Internacional, que naquele momento era cotado para ser um time que iria chegar longe na Libertadores, que iria fazer um campeonato brasileiro decente, e nesse momento era a oitava de final entre Flamengo e Internacional. O Flamengo deu um passeio, ganhou no jogo de ida de 1-0 contra o time do Inter, podendo até fazer mais gols, e no segundo jogo de volta conseguiu a sua classificação ganhando de 2-0 sobre o time do Internacional naquele momento. Tá? Foi um clássico brasileiro, mas o Flamengo não teve as dificuldades que teve quando estava na fase de grupos da Libertadores, tá? E aí, depois das oitavas de final, o time do Flamengo começou a sua trajetória rumo à final nas quartas de final, que aí foi um jogo mais difícil e um jogo emocionante, tá? O time do Flamengo foi enfrentar o Estudiantes. O Flamengo sempre começou a mandar os seus jogos primeiro em casa porque foi o segundo do grupo. Então, o Estudiantes decidiu em casa. No primeiro jogo foi 2-1. A gente lembra daquela expulsão que teve, tá? E facilitou para o time do Estudiantes fazer um golzinho no segundo tempo e trazer uma sobrevida para a segunda partida. Diante do seu torcedor, o Estudiantes no jogo de volta lotou o estádio, fez aquela pressão que aquele time argentino faz, como sempre. Foi um jogo difícil, foi um jogo truncado. O Estudiantes fez 1-0, o Flamengo não conseguia sair para o jogo, não conseguia empatar a partida e aí se tornou um drama no segundo tempo. O time do Flamengo levou a partida para os pênaltis. E nos pênaltis a gente sabe que tem que ter alguém sempre para salvar o time, tem que ter algum jogador diferente que esteja mais tranquilo ou num dia bom. E esse dia foi o do goleiro Rossi, aonde para mim foi o melhor da partida, conseguiu dar a classificação ao time do Flamengo, pegando pênaltis, sendo muito importante para a classificação da semifinal.
tá? E diante de tudo isso, a gente já falava que o Flamengo era um dos favoritos a chegar à final da Libertadores da América, pelo que o time já vinha apresentando, pela melhora significativa em termos de bola jogando, e aí o time do Flamengo foi enfrentar o time do Racing numa semifinal, onde o Racing, que na minha opinião era um pouco melhor que o Estudiantes e seria um jogo um pouco mais difícil, tanto que foi. No primeiro jogo, no Maracanã novamente, o time do Racing foi enfrentar o Flamengo no Maracanã e o Flamengo conseguiu ganhar apenas de 1-0. Poderia ter feito até o segundo gol, poderia ter matado a partida, desperdiçou algumas oportunidades e novamente teria que decidir uma vaga jogando fora diante de um adversário difícil, com a torcida difícil, que é a torcida argentina. O time do Flamengo empatou 0-0, conseguiu segurar o empate, jogou com o regulamento debaixo do braço, conseguiu a classificação para a tão sonhada final de Libertadores de 2025. Do outro lado, já tinha o Palmeiras, que tinha sido o primeiro do grupo, tinha ganhado todas as suas partidas, fez aquela virada histórica contra a LDU, que novamente, que era do grupo do Flamengo, mas jogando dentro de casa a LDU é um time e jogando fora de casa é outro time. Veio o que todo mundo esperava, a final brasileira, Flamengo contra o Palmeiras, Palmeiras contra o Flamengo. Todo mundo esperava um grande jogo, todo mundo imaginava que seria difícil, tá? E aí veio a grande final em Lima, no Peru. A torcida lotou o estádio, assim como a torcida do Flamengo e a torcida do Palmeiras dividiram 50% e o jogo começou. E naquele momento que o jogo começou, nos primeiros 15 minutos, parecia que o Flamengo já dominava o jogo sobre o time do Palmeiras, jogando melhor a todo momento, buscando o gol a todo momento, até que o Palmeiras endureceu a partida no primeiro tempo, mas aí o jogo se tornou feio, o jogo se tornou mais brigado, tecnicamente mais fraco e o jogo foi ficando um pouco mais tenso. Acabou o primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo voltou com outro ritmo de jogo, voltou jogando melhor com a bola no chão, com seus jogadores com mais habilidade, conseguindo envolver o time do Palmeiras em busca do gol a todo momento. E aí quando veio aquele cruzamento e o Danilo sozinho de cabeça fez o gol do título do Flamengo. Até então, aquele momento, o Flamengo vinha jogando melhor, vinha buscando a vitória a todo momento. Claramente, do outro lado, tinha um time competente, com bons jogadores, tá? Mas que não vem passando por um bom momento, que era o time do Palmeiras, que a partir daí começou a pressionar um pouco mais o time do Flamengo, desesperadamente, com chuveirinhos na área, e o Rossi sendo importante em algumas bolas aéreas. Novamente, para mim, um dos bons nomes da partida, junto com todo o elenco do time do Flamengo, e o Palmeiras pressionou nos últimos 15 minutos finais e nada conseguiu fazer. Flamengo campeão, ganhou o jogo de 1-0 do seu rival nesse momento no Brasil, que é o time do Palmeiras. Então o Flamengo não teve uma campanha fácil, foi uma fase de grupos difícil, mas depois as coisas foram se encaminhando e o time do Flamengo chegou ao seu quarto título, sendo o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão. Parabéns ao Flamengo. Isso aqui foi um vídeo rapidinho para você entender como foi e reviver essa história do time do Flamengo na Taça Libertadores de 2025, que já conseguiu a sua classificação para o Super Mundial, tá? E vai disputar o Intercontinental de Clubes. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que a gente vai trazer mais vídeos interessantes para a gente relembrar e reviver emoções como foi a trajetória do Flamengo na Libertadores da América. Meu nome é Marcel, sou o dono do canal Na Bola, seja bem-vindo ao canal, tá? Espero que você tenha gostado e se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e fique aí com a imagem do título do Flamengo da Libertadores. Valeu!